do aulão nós vamos focar aqui num assunto que pode ser algo bem detalhado na prova. E isso é o problema. Por quê? Porque o assunto, a matéria de editores de texto, ela abrange muitas opções. Então fica difícil você mapear todas elas que podem estar aparecendo. Mas existe um detalhe principal que é o mais genérico e ainda assim traz algumas diferenças entre cada um desses editores. O que acontece? Nós vamos olhar os editores de texto e vamos ver que nós temos que considerar o BR Office, beleza, é só a última versão, mas nós temos o Microsoft Office para considerar. E no Microsoft Office nós vemos que tem a versão 2003, 2007 e 2010. Tem que considerar todas? Tem que. Por que tem que considerar todas? Porque você olha no edital e tá editor de texto, não fala mais nada além disso. Então você tem que olhar para todos eles. E a especificidade que vem em cima disso é a diferença entre eles. Ela vai cobrar alguns detalhezinhos que em um é daquela forma. Não vai colocar na mesma questão assim, nesse é assim e nesse é assado. Ela vai colocar em um algo que naquele programa é daquele jeito. No outro, se você só conhece o outro, é diferente. É justamente nesse ponto que está a pegadinha. Pois bem, então quando nós olhamos a parte de editores de texto, um ponto crucial é, por que usar um editor de texto? Para formatar um texto. Que pode ter aí diversas finalidades. Mas a principal é você trabalhar com características de formatação de texto. Então o que nós vamos formatar principalmente são características de fonte. Aí aqui nós vemos que na Microsoft ele chama de fonte. Mas se você olhar no BR Office, ele chama de caractere. Fica até mais dialógico aí com o que é mesmo a formatação. E não a formatação de fonte fica algo vago, fica estranho. Mas nós vamos formatar as características dos caracteres de texto. E é como o BR Office traz esse termo. Beleza, o que nós temos que tomar muito cuidado é em relação às janelas dos programas. Pois bem, o que nós temos é que quando nós falamos... Tá, aí esse aí já arrumou a bateria? Já trocou a bateria? Então já resolve esse negócio também, uma vez. Tem que ligar. Tá, então enquanto vai resolvendo um aqui, o outro vai saindo e vai resolvendo o problema. É que geralmente a gente tem um monitor que ajuda. Aí prende aqui em cima, prende aqui embaixo. Arranca tudo fora. E vai indo assim, né? Agora tá baixinho, tá alto, tá bom. Aumenta o volume. Aumenta o volume. Aumenta. Aí agora tá bom aqui, né? E o pessoal do online, se tiver ruim, reclama com isso. Levanta a mão, pessoal de casa. O Daniel Sena também perde um pouquinho a noção, né? Bem, então o que nós vemos? Nós vemos que a janela dos programas do BR Office e do Microsoft Office, principalmente em relação ao Word 2007 e 2010, traz muita diferença em relação à apresentação dos termos na janela. Quando nós olhamos para o BR Office, no mais específico, Writer, e nós olhamos para o Microsoft Office Word 2003, nós vemos que ele trabalha com a ideia de barras e ferramentas. Então aqui nós temos a ideia de barras. Mas, lá no Office 2007 e 2010, nós trabalhamos com guias, abas. E nós vamos ver que somente uma delas vai estar trazendo as opções de forma destacada, de forma principal, que é a aba Início, que vai ter opções similares, se não todas as opções que você tem aqui, na barra de ferramentas de formatação, que é a barra em questão que nós vemos. Pois bem, aí no material vocês têm justamente a janela do Office 2010, do Word 2010. Então nele você observa o seguinte, que tem um bloco onde que é separado as características ou as ferramentas de propriedades de fonte. Tanto que aparece ali nesse bloco embaixo escrito fonte. O importante em relação a esse cara é o seguinte, no Office 2010 nós não temos barras de ferramentas, o menu, por exemplo, formatar. Então aqui, esse cara vai fazer as vezes do menu formatar, onde nós vamos encontrar um símbolo no cantinho da barra. Esse cara é o mesmo que você ir lá no Word 2003 e clicar dentro do menu formatar, opção fonte. Então todos os blocos que tiverem esse símbolo, eles vão estar indicando que aqui eu vou ter uma janela referente às propriedades daquele bloco especificado ali pelo programa. Beleza. Então nós sabemos que se eu clicar ali, eu vou ver mais propriedades. Tranquilo. Antes de entrar nessas propriedades, nós vamos ver já o que aparece descrito aqui dentro. Nós vamos ver que tem várias opções já destacadas no bloco fonte. Beleza. Quais são elas?
a banca vai trazer isso de forma, é uma propriedade de fonte, isso. É. O que isso faz? O que esse botão faz? Outro tipo de questão que ela pode aparecer. Portanto, nós vemos que aqui temos alguns dos botões que estão relacionados à formatação de fonte. E começamos pelo primeiro, que é o mais óbvio, que é o negrito. Só vale lembrar que no Writer, lá no BR Office, o mesmo botão do negrito é representado por um A mais espesso. Então lá ele representa assim. O mesmo caso, o itálico. No itálico, é também um A no BR Office, que vai estar um pouquinho mais inclinado. E no caso do sublinhado, o BR Office também usa o Azinho, só que sublinhado. Então esses são os equivalentes aos botões do Word. O que acontece? Ela vai pedir ações básicas. Por exemplo, eu preciso selecionar um texto para aplicar uma propriedade de fonte. Mas o selecionar tem que tomar cuidado. Se eu só colocar o meu cursor no meio de uma palavra, sem ter selecionado especificamente aquela palavra, só posicionei o cursor de texto e aplicar a propriedade de negrito, vai aplicar essa palavra? Vai, a palavra inteira. Por quê? Porque a unidade mínima é a palavra. Então, para o programa, isso aqui já está selecionando a palavra. Então, quando você clica em negrito, itálico ou sublinhado, aplica essa propriedade para a palavra inteira, desde que o cursor esteja dentro da palavra. E para estar dentro, ou ele está entre a primeira e a última letra. Se eu colocar aqui, logo depois da palavra, pode estar grudadinho, está fora da palavra, ela não está selecionada. Então, isso é para essas propriedades que nós temos. E um outro detalhe muito importante, tecla de atalho para ação negrito, é a mesma no Word e no Writer? Não. No Word, para fazer negrito, você usa Ctrl N, que o Ctrl N no Writer vai fazer uma outra ação. Vai criar um novo documento. Então aqui nós vemos que para negrito no Writer é Ctrl B de bold. Então vejam que tem essas diferenças de teclas de atalho. Mas não é muito característica da banca vir em cima delas. Se ela vem em cima das principais teclas de atalho. Beleza, o que nos interessa é a ação, o que ela está fazendo. Então negrito, representado pelo N, itálico e o sublinhado. Na figura do material, vocês veem que o sublinhado tem uma seta para baixo. O que indica essa setinha para baixo? Nós vemos aqui na opção também tem essa seta para baixo. Toda opção que tiver uma setinha para baixo, indica que vai abrir mais opções. Se tem mais opções, quer dizer que você vai ter que fazer alguma ação ali antes de concluir a sua tarefa. Então isso é importante, saber que aqui representa uma ação a mais. Então eu vou mostrar uma figura que só mostra o botão sem a flechinha, é uma coisa. Se eu mostrar ela com a flechinha, quer dizer que foi clicado necessariamente na flechinha. Então essa é a diferença quando aparece na prova. Cuidar com o que mostra, com o que não mostra. Porque é a diferença da ação. Tranquilo. Mas o sublinhar, então, o que ele representa no Office 2010? E no 2007? Essa flechinha permite que você escolha outros estilos de sublinhado. Por exemplo, eu posso fazer um sublinhado padrão, que é uma linha embaixo, não é? Mas eu também posso fazer um sublinhado que é pontilhado. Ou um traço, um ponto, um traço, um ponto. Então são estilos de sublinhado que eu posso estar escolhendo para aplicar no momento aí que eu escolher essa letra. Mas e daí? Essa outra opção é muito importante. Maiúsculas e minúsculas. Por quê? Lá no Office 2003 e no BR Office, onde você encontra isso? Dentro do menu Formatar. Então você vai ver que lá no BR Office, no Writer, ele chama de, no menu Formatar, opção Alterar Caixa. Afinal, maiúsculo e minúsculo não é a caixa alta e caixa baixa? Exatamente. Então lá no BR Office ele chama de Alterar Caixa. Enquanto que no Microsoft ele chama de maiúsculas e minúsculas. Esse é o nomezinho do botão que você vai colocar aí do lado no seu material. Maiúsculas e minúsculas. Então, no Microsoft ainda tem diferenças, que eu posso usar uma tecla de atalho que vai alternando entre eles. Então, lá no Word, se você usar o Shift mais a tecla F3, ele alterna entre os modos que você enxerga quando clica aqui dentro. Então, essa é uma operação que no dia a dia é prática. Agora, com o botão ali, logo na janelinha que você observou no início. Beleza. Mas ainda, tem mais botõezinhos, mais ações que correspondem a propriedades de fonte. Então, aí no material também tem um outro desenho que mostra o número 11 e uma flechinha para baixo. O que é isso? O tamanho da fonte.
Beleza. Então você pode alterar esse tamanho. Mas o que pode vir de pergunta é, os tamanhos que eu vou usar são só os que são listados aqui? Não. Eu posso vir aqui dentro e digitar manualmente o valor que eu quiser. Beleza. Tamanho de fonte, tranquilo. Aí tem ali um outro conjunto de botões. Na verdade, aqui são 2 botões. O que esses botõezinhos fazem? Aumentam e diminuem o tamanho da letra. Então, quando eu clico nesse cara aqui, no azão com a flechinha para cima, eu estou aumentando a letra. Mas a questão é, em que proporção? O quanto dessa letra eu vou aumentar? É em relação à lista desse botão do tamanho da fonte. Então, por exemplo, se está lá que do 24 vai para o 26, do 26 pula para o 38, aqui quando você clicar, ele vai pular do 26 para o 38. Ele pula exatamente de acordo com essa lista. E o do lado, o azinho menor, quer dizer que você vai diminuir o tamanho da fonte do texto selecionado. Lembra que para estas ações o texto tem que estar previamente selecionado. Então isso é condição básica para você executar essa tarefa. Aí vem um outro cara embaixo. Esse é pegadinha. O que é o calibre? É o nome, não é de uma arma, não é da espessura da bala não, tá? É um estilo? Não. É um nome ou tipo da fonte. Aí que está a pegadinha. É um estilo? Não. É nome ou tipo de fonte. Normalmente vai aparecer aqui a palavra Arial ou Times New Roman, que é o mais comum de ser utilizado. O calibre é utilizado no Office 2007-2010, por padrão. Por isso que ele apareceu aí na figura e usei o mesmo exemplo, por causa da figura que está no material de vocês. Então isso aqui é o tipo ou o nome da fonte. Altera o que quando eu escolho esse cara? Somente a grafia da letra. Ou seja, se eu vou estar usando uma letra cursiva, se eu vou estar usando uma letra com um efeitinho diferente do outro, se eu estou usando uma letra mais arredondada, eu estou escolhendo a grafia dessa letra. Beleza. Aí eu tenho um outro botãozinho. Difícil ele aparecer, mas quando aparece derruba muita gente, porque simplesmente porque ele não é tão usual. É o botão que altera a cor da fonte. Então é um A com uma barrinha normalmente vermelha embaixo, mas na prova aparece colorido? Não. Então esse cara aqui, você vai ter que lembrar ele basicamente pelo A com uma barra embaixo. Altera a cor da fonte. Tem que estar previamente selecionado novamente. Ok, o que nós temos ainda é mais um botãozinho que faz parte dessas propriedades de fonte. Qual o botão em questão? O botão Realce. Esse botãozinho aqui, ele é ilustrado por 2 letras e você tem ainda um pincel atômico ali que você vai estar destacando esse texto. Então esse botão é o botão Realce. Para que ele serve? É uma ferramenta similar ao marca-texto. Ou seja, ele faz, às vezes, da ferramenta que nós temos no papel, o marca-texto. Eu vou destacar. Mas eu tenho que destacar somente na cor amarela? Não, eu posso escolher outras cores. Mas é todas as cores que o Word trabalha? Não. Eu tenho aqui o rosa, tenho o verde. Então tem cores que não vai aparecer aqui. Só aquelas usualmente que nós encontramos em um pincel atômico, um pincel aí também. Então essa é mais uma das ferramentas que nós temos. Eu estou colando aqui para a gente acompanhar a mesma ordem aí do material. Aí nós terminamos as ferramentas de fonte. Aí entram as ferramentas de formatação de parágrafo. Aqui mora o maior perigo quando ele começa a fazer questões de tipo de pegadinha. Por quê? O parágrafo vai ser um bloco que está logo ao lado desse bloco da fonte. Então aqui eu também tenho um outro bloco. É o bloco parágrafo. Que, quando eu olho para esse bloco do parágrafo, eu vou ver que também aparece o símbolo aqui no canto. Então indica que eu também posso abrir uma janela de propriedades. Ainda, com relação à fonte, uma curiosidade é que no Word eu consigo utilizar a tecla de atalho, Ctrl mais a letra D, vai abrir as janelas e propriedades de fonte. Qual outra propriedade de fonte que eu tenho lá na janela que pode ser cobrada? São os efeitos de texto. O que é um efeito de texto? É você fazer, por exemplo, a seguinte situação. Eu tenho um texto todo em caixa alta.
Mas, quando eu coloco todo o meu texto em caixa alta, eu consigo destacar onde inicia um período? Português, período, beleza. Tá? Então, é difícil você identificar. Você vai ficar caçando ponto, mas o ponto aqui vai ficar quase que imperceptível. Você pode utilizar um efeito de texto chamado versalete. O que é o versalete? Ele vai fazer como se fossem verbos, versinhos, na verdade. Então, ele vai aumentar somente as iniciais de um período. Então, o A vai ficar maior, mas ainda continua em caixa alta. A segunda letra continua, assim como o resto do texto, em caixa alta. Mas a diferença é que a primeira letra é maior. Isso é um efeito de texto que você encontra nas propriedades de fonte, também acessíveis em no Word, independente de versão, pela tecla de atalho Ctrl D. E a de parágrafo? A de parágrafo, assim como a de fonte, não é só por aqui que você pode acionar ela. Você pode selecionar o texto que você quer aplicar à propriedade e clicar com o botão direito do mouse, que vai encontrar as duas opções também no menuzinho suspenso que aparece ali. Então esse é um dos problemas, você saber que tem mais de um caminho para encontrar essas propriedades, independente de qual programa tem essa opção no botãozinho direito. E aí? Aí nós olhamos que as propriedades de parágrafo, elas são colocadas da seguinte maneira. Aí a gente já cola aqui para acompanhar na lista que vocês têm aí. Primeiro, muitas das propriedades de parágrafo nós enxergamos somente quando esse botãozinho está pressionado. Que botão é esse? Mostrar ou ocultar caracteres não imprimíveis. Só que no Word e no Writer ele tem nomes diferentes, que no final você junta os dois e dá o nome do botão, dá o que ele faz, na verdade. Então, no Word eu chamo ele de mostrar barra ocultar. E no Writer? No Writer é caracteres não imprimíveis. Então, o que ele faz? Mostra ou oculta os caracteres não imprimíveis durante a edição. Então, por vezes, nós clicamos nesse botão sem querer e entramos em um desespero total. Por quê? Porque aparece no final de cada parágrafo este mesmo símbolo, que está indicando justamente que ali termina um parágrafo. Então, isso aqui é uma informação de característica da formatação do seu documento. E saber onde começa e onde termina um parágrafo é fundamental para saber qual é o resultado de uma formatação de parágrafo. Então, isso aqui é algo essencial, que no Office 2010 foi parar justamente no bloco parágrafo. Por isso, nós colocamos ele aqui. Porque no 2007, 2010, ele está lá dentro do bloco parágrafo. Beleza, então com esse cara ativo, nós enxergamos mais características aí de uma formatação. Beleza, o que mais nós vamos ver aí? Nós vamos ver que aparecem aí, então, outras ações relacionadas a esse cara. Por exemplo, um outro que pode aparecer como pegadinha é esse símbolo aqui, o símbolo do marcador. Esse botão, ele corresponde à ideia de marcadores e numerações? Não, somente o marcador. Quando eu clico nele, eu vou inserir um símbolo como tópico de um texto. Então, o que eu quero usar esse cara? Quando eu tenho um texto e eu quero transformar ele na estrutura de tópicos. Só que vai aparecer um tópico para cada tipo de estrutura. Um tópico para cada parágrafo. Então tem que aparecer aqui o finalzinho do parágrafo para você saber. Ah, quer dizer que aqui é um parágrafo. Ah, aqui esse outro parágrafo não terminou. Então no final de cada parágrafo você tem essa indicação de que esse cara é uma aplicação, uma estrutura aplicada ao parágrafo. Mas do lado dele tem um outro botãozinho. Esse mostra números. Então esse cara é a numeração. Por que é importante? No Microsoft Word 2003 e dentro do BR Office Writer, qual que é a questão aqui? É que essas duas opções estavam dentro do menu formatar. Estava lá, menu formatar, marcadores e numeração. E vieram parar dentro do bloco formatações e parágrafo aí do nosso amigo Word 2007-2010. Beleza, então esse cara tá simples, é só isso. Numeração, ao contrário do marcador, indica uma ordem de números que vai estar aparecendo. Numeração, tem que ser só número arábico? Não, posso também utilizar números romanos, mas também posso utilizar
letras, que pode ser maiúscula e também pode ser minúsculas. Então você pode trabalhar com isso. Mas eu também posso trabalhar com vários níveis. Ou seja, o primeiro nível eu uso uma estrutura, em segundo nível eu utilizo outra estrutura. Isso no Office 2010 e 2007 você vê que tem um outro botãozinho do lado desse cara, que é justamente o responsável para você escolher quais são as formatações de cada um desses níveis. Beleza. O que você encontra também são um botãozinho aqui que pode ser confundido com o mesmo botão lá dentro do editor de planilhas. Que botão é esse? Classificar. Porque no editor de planilhas, esse botãozinho ele tem duas formas. Tem o classificar de A a Z e o classificar de Z a A. Lá, se você já selecionar os dados tudo certinho, bonitinho, ele já executa e já classifica na ordem escolhida. Aqui, independente se está selecionado ou não os dados, quando você clica nele, vai aparecer uma janela, onde que, como algumas bancas citam, você vai parametrizar os dados. Ou seja, você vai escolher o que você quer como critério de classificação. Então aqui, quando você clica nele, abre uma janela que você vai ter 3 opções. Para quê? Para escolher quais são os critérios. Por exemplo, se eu selecionar textos em forma de parágrafo, selecionei esses caras e fui lá em classificar, ele vai aparecer a janela e perguntar, eu quero classificar os parágrafos de acordo com que ordem? Crescente ou decrescente? Então eu posso escolher isso na janela que abre em decorrência desse botão. Beleza, cuidado para não confundir com o do editor de planilhas. Esse é o ponto fundamental. Então, o que você tem ainda? Você tem um outro botão bem facinho de confundir, que é esse cara aqui. Ele mostra para nós uma estrutura de um texto escrito, e nesse texto ainda ele coloca 2 flechas, uma para cima e outra para baixo. Esse cara aqui é o espaço antes e depois do parágrafo? Não. Esse aqui é o espaçamento entre linhas. Então esse entre linhas também aparece com uma setinha para baixo. Se tem seta para baixo, indica que foi clicado na seta. Então aqui eu posso escolher alguns dos valores padrões para o espaçamento desejado. Então essa é a ideia do espaçamento entre linhas. Tranquilo. O que você encontra ainda? Você vê que começam a aparecer também outras opções. Aí nós entramos nos detalhes de dentro da janela das propriedades de parágrafo. Quando nós entramos lá na janela propriedades de parágrafo, conforme vocês têm aí no material de vocês, nós vemos o seguinte, que lá aparecem alguns detalhes que é justamente onde que a Cisgran Hill gosta de fazer pegadinha. O que ela coloca lá dentro desses aspectos? Ela fala em recuo. Então, quando eu falo em recuo, eu vou estar trabalhando em recuo do tipo esquerdo e recuo do tipo direito. Mas eu tenho um recuo que é do tipo especial. Esse recuo especial é o foco. Por quê? Quando eu falo em recuo, nós podemos mudar ele sem ter que abrir essa janela de propriedades de parágrafo? Sim, nós podemos mexer nele através da régua dos editores. Quando você olha lá na régua, você enxerga um símbolozinho que você não sabe o que significa aquele cara. Ele é o símbolo para trabalhar com recuos. Então, quando nós olhamos para ela, nós vemos essa estrutura. Imagina que você tem um pedaço da sua régua, principalmente lá no começo. Aqui tem um tom diferente. Essa diferença de tonalidade é a diferença da margem em relação à parte interna da página. Então, isso aqui está delimitando apenas a margem. Mas ainda aparecem outros símbolos. Um triângulo apontado para cima e um triângulo apontado para baixo. Isso aqui no início. E ainda tem um retângulo aqui embaixo. O que acontece com esse cara? Aqui nós temos o recuo esquerdo. Quem que é o responsável pelo recuo esquerdo aqui? É o cara de baixo apenas. Sem esse retângulozinho. Só o triângulo. O que ele faz? Ele vai trabalhar esse recuo que você pode vir manualmente ou digitar aqui dentro da propriedade de parágrafo. Beleza. E o direito? O direito é o que aparece lá no final da régua. Então, quando eu espremo esse cara, eu estou dizendo onde começa e onde termina o meu texto em relação à margem. Tranquilo. E esse cara aqui de cima é quem? Esse de cima é justamente o recuo do tipo especial. Ele, na verdade, só controla a
primeira linha. O resto, quem controla é os dois de baixo. Como assim ele controla a primeira linha? Simples. Quando você estava lá na primeira série, a tua professora Ana Maria sempre falava o seguinte para você. Vai começar um novo parágrafo, tem que deixar um dedão de espaço. E você sempre ficava lá, ajeita o dedão aqui, ajeita o dedão ali, para começar a escrever o texto bonitinho. Hoje em dia nós vemos que isso caiu um pouco de moda, não é? Por quê? Porque hoje nós usamos espaçamento entre parágrafos. Mas na redação, normalmente, é interessante fazer isso. Deixar um espaço para indicar onde está cada parágrafo. Beleza. Isso aqui, imagina que é um parágrafo justificado. Então quer dizer que o recuo da primeira linha e o recuo esquerdo estão na mesma posição. Então você vai ver que está na mesma posição. Mas você vai lá e arrasta só o triângulo de cima. Se você pegar só o triângulo de cima e arrastar ele, você vai ver que a primeira linha ela vai ter um início deslocado. Então esse é o recuo especial do tipo primeira linha. Que normalmente nós colocamos o primeira linha como? Colocamos lá com 1,25 centímetros, que é justamente o mesmo espaço de quando você aperta a tecla Tab. Beleza. Mas tem uma outra situação, um outro tipo de recuo especial, além do de primeira linha, que é justamente o oposto dele. Vocês têm ali desenhadinho no material essa estrutura. Você tem ali o cara chamado deslocamento. No deslocamento, é todo o parágrafo que desloca para a direita, menos a primeira linha. Então esse é o recuo especial do tipo deslocamento. Então isso são propriedades de parágrafo. Beleza. Ainda nós vemos um outro, e o principal detalhe que pode aparecer como pegadinha, que são os alinhamentos do parágrafo. Então quando eu falo em alinhamento, eu tenho dois tipos de alinhamento. Alinhamento de parágrafo e alinhamento de tabulação. Quando eu falo em alinhamento de parágrafo, eu estou falando em alinhamento do tipo esquerdo, estou falando em alinhamento do tipo centralizado e estou falando em alinhamento direito. Mas qual é o outro estilo de alinhamento que nós temos? De parágrafo. Tem o justificado. Então esses aqui são alinhamentos de parágrafo. Mas eu também tenho um alinhamento de tabulação. Aí entram caras diferentes. E é aí que pode aparecer a pegadinha. Por quê? Porque junto lá, bem próximo daquela opção do recuo na régua, você observa o seguinte, que bem no começo do cantinho aqui, onde que tem a divisão das réguas, tem um símbolo aqui dentro. Esse cara é qual alinhamento de tabulação você vai estar utilizando. Mas quais os modelos que nós temos? Quais os tipos de alinhamento nós temos em relação a esse cara? Aí vem a diferença. Quando eu falo nesses alinhamentos, nós vamos estar falando de alinhamento do tipo esquerdo, só que ele não vai ser representado assim, ele é representado assim. Um Lzinho. Mas eu também tenho um alinhamento do tipo centralizado. É um símbolozinho estranho? É, mas é só para notar qual é a diferença entre eles. Também tem um alinhamento do tipo direito. E outro alinhamento que nós temos? Aí que aparece uma das diferenças. Enquanto que de parágrafo era justificado, de tabulação, nós temos um alinhamento do tipo decimal. O que acontece? Esses caras aparecem como pegadinha. O decimal faz o quê? Quando vocês apertam a tecla Tab, não desloca para a direita 1,25 centímetros? Desloca. O que você tem ainda de informação? Que vai deslocar por padrão no esquerdo, que é o que deixa lá quase que sempre. Mas você pode fazer outras formas. O que você faz para executar essa ação? Escolhe qual alinhamento você quer utilizar, de tabulação, e clica na posição da régua. Lá no Word, no Writer, clica na régua em relação a esse cara. No que você clicar na régua, imagine o seguinte. Vamos colocar aqui uma situação. Você coloca lá na régua o teu do tipo decimal. Então está aqui a régua, e você clicou aqui em alguma posição para inserir uma tabulação do tipo, um alinhamento de tabulação do tipo decimal. Simples, o que você vai fazer? Você vai pegar, e quando você apertar a tecla Tab, fica mais fácil se você deixar o mostrar ocultar ativo, que você enxerga as tabulações, ela vai procurar alinhar os números que você digita
de acordo com a vírgula. Então, em vez de você ter um texto alinhado à esquerda, alinhado à direita, ele alinha de acordo com a casa decimal. Não fica mais fácil olhar um valor assim do que olhar ele todo alinhadinho à esquerda? Principalmente se a mesma quantidade de números você encontrar nos dois. A diferença é que a vírgula está no começo de um e no final do outro. Se você alinha assim, fica muito mais simples você encontrar essa diferença ao olhar. Então esse é um estilo de alinhamento de tabulação do tipo decimal. Tem mais um, que é o cara chamado de alinhamento do tipo barra. O barra é só uma barra. Quando você clica aqui e coloca esse barra, e você começa a escrever nessa linha, nessa posição vai aparecer uma barra. Vai desenhar uma linha. Se você der um Enter, na outra linha também vai aparecer uma linha. Então ele simplesmente insere uma barra na vertical, naquele ponto que você inserir ela. É uma das menos usadas aí em relação a uma edição. O que mais nós temos aí em relação a esses caras? Quando nós falamos do espaçamento, nós vamos trabalhar com espaçamento antes e depois do parágrafo. Então, quando eu falo que eu tenho um espaçamento antes e um espaçamento depois, se eu pego aqui e venho e coloco 10 pt. O que é 10 pt? São pontos. Então, ele classifica como pontos. Beleza, coloquei esse cara e vou escrever 2 parágrafos. Os 2 parágrafos vão estar usando essa mesma formatação, de 10 pontos. Então, quer dizer que antes desse parágrafo, antes dele iniciar, eu tenho que ter 10 pontos. Quando ele terminar, eu tenho que deixar necessariamente um espaço de 10 pontos. Mas para que o outro parágrafo inicie, eu também tenho que deixar um espaço de 10 pontos. Então aqui, eu vou ter quantos pontos entre os 2 parágrafos? 20. Isso aqui que tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque são situações em que você tem o antes e o depois. E eles se somam. Essa é uma situação muito peculiar que tem que tomar cuidado, que é justamente pegadinha de prova. Então nós temos também aquela situação de espaçamento entre linhas. O que pode aparecer de pegadinha aqui nesse cara? Eu tenho um espaçamento entre linhas do tipo múltiplos. O espaçamento do tipo múltiplos, ele tem lá a situação que se eu colocar 2, quer dizer que ele vai deixar 2 linhas. Mas eu também tenho um espaçamento do tipo duplo. Então se eu colocar lá múltiplo de 2 e duplo, não é a mesma coisa? É. Então esse é um detalhezinho, uma forma como pode aparecer e já apareceu em provas. Você colocar um espaçamento do tipo múltiplo é a mesma coisa que colocar um espaçamento do tipo duplo. Beleza, aí nós citamos aí algumas opções de trabalhar com editores de apresentação. Mas antes tem lá os estilos de formatação. Estilo de formatação é a mesma coisa que formatar só a fonte? Não. O que você faz quando você fala em estilo de formatação? Você tem efeitos a mais. E por que eu devo utilizar um estilo de formatação quando eu estou escrevendo um texto? Principalmente um texto que eu vou ter que trabalhar com um sumário depois. Porque com o estilo de formatação eu consigo trabalhar com um sumário automático. Tanto que você olha lá na sua janelinha, que nós vimos no começo, não tem um bloco que tem lá a opção estilos embaixo? O que tem lá nesse bloco? Não tem um A mais enfeitadinho, não tem lá um que está dizendo que é título, outro está dizendo que é normal? Tem. Isso aqui são os estilos de formatação. Eles não aplicam somente características de fonte, mas também de parágrafo. Então ele aplica várias formatações no mesmo instante. Então ainda o que nós observamos? Que ele fala em um estilo, por exemplo, de título. Por que utilizar o estilo de título? Porque com o estilo de título, você cria um sumário automático, sem ter que ficar se estressando e falar, em tal página tem esse assunto. Mas depois você alterou, tem que ir lá alterar manualmente. Não, com o estilo de título, o sumário se autoajusta conforme você vai trabalhando no texto. Fica bem mais simples trabalhar com esse cara. E o que é a parte de editores de apresentação vai cobrar? Só o layout da janela. Ela vai perguntar para você, estilo mestre, ou melhor, slide mestre. O que é o slide mestre para uma apresentação de slides? Slide mestre nada mais é do que um modelo a ser seguido. Lá quando você era criança, você brincava de siga o mestre. Então era você seguir o que o outro fazia. O slide mestre é essa regra. Você tem um cara que te estabelece as regras, a formatação padrão que você deve obedecer.
A pergunta, em um mesmo slide, uma mesma apresentação de slides, melhor dizendo, você consegue trabalhar com mais de um estilo? Mais um tipo de slide mestre? Sim, você trabalha com seções também numa apresentação de slides. Da mesma forma que no editor de texto você tem a ideia de seções. E ainda, ele pergunta sobre layout de slide. O que é layout de slide? Layout de slide é aquela situação em que você tem a estrutura, eu vou inserir um slide. Mas esse slide vai estar em branco ou vai ter texto dentro dele? Que tipo de slide você quer? Eu quero um slide que você vai ter um título. Então aqui eu estou usando um layout de título. Mas eu quero colocar um slide que tem lá título e subtítulo. Eu estou falando em outro layout de slide. Então essas são as estruturas que você chama de layout. São a distribuição, a configuração como aparecem as informações no seu slide. Então, esses são os layouts de slide. E o que mais é cobrado de editores de apresentação? Tecla de atalho. A tecla de atalho para iniciar uma apresentação, tanto no Impress, que é o editor de apresentação do BR Office, quanto do Microsoft Office, o PowerPoint, são a tecla F5. Mas elas têm diferenças. F5 no PowerPoint inicia a apresentação desde o primeiro slide, desde o início da apresentação. Enquanto que no Impress, ela inicia a partir do slide atual. A mesma tecla de atalho. E ainda, quando eu falo como eu inicio uma apresentação no PowerPoint, a partir do slide atual. E aí você usa o Shift F5. Então, Shift F5 no PowerPoint inicia a partir do slide atual. F5 é a partir do primeiro. Quem faz a mesma coisa, quem faz sempre só uma ação, é o Impress, que F5 inicia do slide atual, no Impress. No PowerPoint é do primeiro. Isso é um detalhe que é muito cobrado como pegadinha de prova. F5 e Shift F5. E que você observa o seguinte, que eu também citei aí ações de transição de slide e animação de slide. Qual a diferença de uma transição de slide e uma animação? Transição de slide é a troca de um slide para outro. Você coloca efeitos de troca de slide. Mas eu também consigo colocar efeitos em um slide, não consigo? Então estou animando aquele slide. Então estou colocando efeitos de animação dentro de um slide. Essa é a diferença entre relação a esses efeitos de animação. Ainda você observa o seguinte, que pode ser cobrado sobre a ação de duplicar slide. Duplicar slide é a mesma coisa que selecionar um slide, copiar e colar. Ou seja, o slide vai ser idêntico ao selecionado. Você pode alterar, mas ele inicialmente vai ser uma cópia dele. O que ela pode citar? Quando eu duplico o slide, crio um slide em branco? Só se o slide selecionado já era um slide em branco. Então não é em todas as situações. Você tem o caso à parte. E para a tarefinha de casa aí de vocês, tem aí no material várias situações relacionadas à alça de preenchimento. Esse é um tipo de questão que cai, você erra porque na prática você faz e acha que está certo. Mas você tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que faz em casa. Porque você vai observar que traz ações diferentes. Por exemplo, uma ação que você tem que tomar cuidado é a seguinte. Eu colocar lá em uma célula a letra A e em outra célula colocar a letra B. Selecionar essas duas e arrastar. O que vai aparecer na célula de baixo? A. E na de baixo? B. E na de baixo? A. E na de baixo? B. Quando eu tenho letras assim, ela repete o padrão. Ué, mas por que ele não coloca A, B, C, D? Porque isso é uma série não conhecida pelos programas. Você pode classificar ela para que o programa faça isso, quando você encontrar essa situação. Mas nós, quando vamos fazer a prova, consideramos sempre a ação padrão. Sempre o programa na sua configuração padrão. E isso aqui é uma situação em que não é conhecido pelo programa. O mesmo acontece quando você coloca situações assim. Se eu colocar aqui dentro de uma célula o número 5, Calc e Excel trabalham de formas diferentes. Excel vai repetir. Calc coloca o próximo número da PA. Então essa é uma outra situação de diferença que pode estar aparecendo em relação a esse cara. Mas
A de pegadinha é essa. Quando você coloca um texto misturado com um número. Se eu colocar aqui só um número, por exemplo, 10, e aqui colocar um texto com um número. Quando eu clicar e selecionar essas três, clicar e arrastar para baixo, essa célula de baixo vai aparecer escrito o quê? Texto. E a de baixo que aparece texto? 11. E a de baixo? ABC 11. Então, tanto no Calc quanto no Excel, isso é uma ação que ocorre em relação a esse cara. Então, muito cuidado, façam esses testes em casa, que vocês vão ver que tem muitos detalhes. Agora quem vem aí, Ivanir, ou vem o intervalo? Ivanir? Então, o Ivanir vai se preparando, aí a gente consegue ver esses exemplos? Consegue. Nós temos, então, no Excel, até ele se preparar, vai se preparando, fi. Até você se preparar. Tá. É para eles, mas esses aqui também estão bem perdidinhos na matéria. Lá, ó, esse aqui é para você também, tá, Evandro? No Excel, se eu selecionar uma célula, Evandro, clicar e arrastar para baixo, o que vem aqui embaixo? Não fala de chutar. E se for no Calc? O que aparece quando eu seleciono e arrasto para baixo? Aparece 6. Mas e se no Excel eu tivesse assim, 5 e 10? Selecionasse as duas, clicasse e arrastasse para baixo. O que ia aparecer aqui? 15. Se eu selecionasse as duas e arrastasse mais, ia aparecer 20. Isso aqui ele cria uma PA, uma progressão aritmética, onde que eu vou encontrar a razão de uma PA. O que é a razão de uma PA, Ivanir? A diferença entre os dois primeiros termos, melhor dizendo, entre o segundo menos o primeiro. Por quê? Se eu tiver essa situação, 10 e aqui 5, qual é a razão dessa PA? Menos 5. Então, quando eu clicar nesses dois e arrastar para baixo, esse valor vai ser 0. Então, o que você tem que tomar cuidado? Eu consigo usar isso na horizontal e consigo usar na vertical. Na diagonal, eu consigo trabalhar com esse recurso? Em hipótese alguma. Só funciona na horizontal ou vertical. Muito cuidado com esse detalhezinho, que é a situação de exceção do Excel. Esse aqui, dos números, é a situação de exceção. O resto, Calc e Excel é igual. Essa é a única situação da exceção, que é justamente onde pode aparecer a pegadinha.